Então, dentro do nosso processo de codificação, o Saldanha traz a ideia de transformar os códigos em categorias. Codificar é organizar informações em forma de uma ordem sistemática, transformar o conteúdo que a gente tem em parte de um sistema e de classificação. Então, codificar é um método que permite ao pesquisador organizar e agrupar as informações em categorias e subcategorias, o que pode agrupar os padrões entre eles, agrupar essas características entre os códigos e, claro, dar um resultado, uma discussão de dados ainda mais frutífera para o pesquisador. Aqui nós temos um exemplo retirado do manual do Saldanha, que exemplifica como essas categorias podem funcionar. Então, aqui ele traz um exemplo de um material avaliado em que uma categoria é criada. Essa categoria foi criada pelo pesquisador e é intitulada como habilidades do professor. Então, durante o trabalho de pesquisa, durante toda a criação de códigos, ele percebeu que existia essa padronização, que existia a possibilidade de transformar esses códigos que tinham algum elemento em comum em uma grande categoria. E dentro disso, ele percebeu que dentro desses códigos tinham particularidades entre si, apesar de pertencerem a uma grande categoria. Então, ele cria subcategorias. Nós podemos ver aqui habilidades instrucionais e habilidades de administração. Então, os códigos relacionados às habilidades instrucionais, por exemplo, são colocados nessa subcategoria. Então, nós temos o código pedagógico, socioemocional, estilo, expressão pessoal e técnico. São todos códigos que pertencem a uma grande categoria, mas se dividem dos códigos da subcategoria por conta de alguma particularidade. Isso é bem benéfico para a futura articulação com a teoria, a futura discussão de dados que o pesquisador possa vir a ter no seu projeto, porque dessa maneira ele consegue criar mais correlações e particularidades entre aquilo que ele está avaliando, fazer uma avaliação mais precisa e mais eficaz. Então, nós temos dos códigos as categorias, e então das categorias a teoria, já que toda essa divisão entre os códigos, essa assimilação entre os códigos, a criação de categorias, a criação de correlações entre o material, leva o pesquisador à teoria, à maneira com que ele vai relacionar todos os seus resultados e tudo aquilo que ele teve à teoria que ele quer desenvolver, que ele quer relacionar. Então, quando as categorias são formadas e comparadas umas às outras, o pesquisador começa a transcender para a realidade do seu material e progredir para o temático, para o conceitual e para o teórico. Dessa maneira, ele consegue aproveitar essa análise que ele já fez, categorizando tudo isso e articular isso de uma forma bem precisa com a sua teoria, com aquilo que ele quer trazer no seu projeto. Então, chegamos à etapa final do nosso processo de codificação, que é o processo de pós-codificação e de pré-escrita. O Saldanha descreve como o cenário ideal após todo esse processo para o pesquisador é que o projeto já deva contar com a sua divisão de códigos bem refinados, a divisão de categorias, de temas, de conceitos, para que o pesquisador já possa conseguir ter desenvolvido a sua teoria da maneira mais clara e mais eficaz possível. Por isso, existem estratégias que podem ajudar a fazer com que esse cenário ideal se consolide. Então, assim, esses dados não apenas serão transformados, mas através da análise deles, o pesquisador consegue construir o seu raciocínio e sua teoria. Ou seja, através desse refinamento dos códigos, ele consegue criar categorias, ele consegue criar temas, consegue articular com a sua teoria. E não vamos esquecer também dos memos analíticos, porque é a partir de toda essa reavaliação, dessa reflexão do material, que o pesquisador vai conseguir transcender os resultados que ele tem, o material que ele já tem, e criar, assim, um raciocínio, uma teoria, uma discussão desses dados que foram analisados de uma forma tão meticulosa pelo pesquisador. Então, para finalizar, o Saldanha propõe algumas estratégias para que a gente consiga chegar nesse cenário ideal que ele traz para nós, que nós comentamos há pouco, e ele traz essas estratégias que nos ajudam a pensar um pouco melhor em como usar os nossos dados para ter a melhor discussão possível
para a nossa pesquisa. Então, ele propõe uma estratégia de foco, ou seja, focar em um número limitado de ideias trazidas pelo estudo para ordenar e priorizar as observações, ou seja, a gente precisa olhar quais são as ideias principais, as mais relevantes, as que a gente precisa trazer mais notoriedade, e dessa forma a gente consegue priorizar aquilo que a gente quer discutir, aquilo que vai trazer a melhor aproveitamento do nosso trabalho. Outra coisa que ele também ressalta é que a gente vá além dos dados, ou seja, transcender a simples categorização de dados e alcançar um significado interpretativo mais complexo e mais rico. Não ficar apenas ali, essa é a categoria X, aquela é a X, mas também fazer reflexões de acordo com essas categorias, com essa análise toda que você já realizou. E a última dica é ordenar e reordenar. Ordenar e planejar a discussão dos dados, e ao mesmo tempo que você ordena e prioriza, você também pode revisitar e refinar cada vez mais os seus resultados e a sua discussão, de forma a fazer o seu projeto o mais frutífero possível. Bom, então chegamos ao fim das nossas explicações. Eu gostaria de agradecer a todos que permaneceram até aqui. Espero que tenha sido útil. Gostaria de agradecer também as contribuições da professora Dilmeire. E boa pesquisa para todos vocês, boas codificações. Tchau!